Alô, queridos amigos, retornando a vocês, hoje eu gostaria de alguma forma, refletir, eh, filosofar um pouco com vocês a respeito da minha relação pessoal, íntima, com Kardec, com a doutrina espírita. E eu percebo, eh, obviamente a gente não pode tirar conclusões precipitadas, porque o nosso conhecimento é limitado. Nós observamos as coisas que estão mais próximas de nós, aquelas que chegam para a nossa avaliação, percepção. Mas eu me vejo muitas vezes assim completamente deslocado do movimento espírita dessa atualidade e até dos grandes palestrantes, médiuns que transitam pelas tribunas, seminários, congressos espíritas e pela própria literatura. Sem retirar deles valor, sem retirar deles reconhecimento pelo que fazem, pela sua obra, é, eu confesso que, em geral, eu estou em conflito com a maior parte do que eles dizem, a maior parte do que eles fazem. Apesar de saber que eles desenvolvem trabalhos extraordinários, principalmente na área da assistência social, amparo ao necessitado e também pela própria divulgação da doutrina. Mas a vertente que escolheram, na minha percepção, ela se afastou demais da proposta de Allan Kardec. Eu vou tentar trazer para vocês com um pouco mais de conteúdo e veracidade o que eu estou dizendo. Ao ler a Gênese, no capítulo 14, quando ele fala a respeito dos fluidos, haviam muitas discussões a respeito dos fenômenos, dos elementos fluídicos, e no item 1 e 2, Kardec diz assim, logo no início, falando a respeito dos estados, né, materiais, fluídicos, né? Então ele diz o seguinte: uns chamamos fenômenos materiais. São da alçada da ciência propriamente dita. Os outros, qualificados de fenômenos espirituais ou psíquicos, pois que se ligam especialmente à existência dos espíritos, estão na atribuição do espiritismo. Então, acho que aqui Kardec define o escopo do espiritismo. Não satisfeito com isso, ele já havia dito para nós, no livro dos Médiuns, anos antes, o seguinte: mas até onde vai a crença do espiritismo? Perguntarão. Lede e observai que o sabereis. A aquisição de qualquer ciência, ele aqui estava falando da ciência espírita, ciência experimental espírita que ele estava lançando nesta obra. A aquisição de qualquer ciência exige tempo de estudo. Ora, o espiritismo, que toca nas mais graves questões da filosofia, em todos os setores da ordem social, que abrange ao mesmo tempo o homem físico e o homem moral, é que em si mesmo é toda uma ciência, toda uma filosofia que não podem ser adquiridas em apenas algumas horas. Bom, então Kardec diz, né, que a abrangência do espiritismo ela caminha por todos os aspectos. Nós podemos discutir, debater qualquer coisa à luz dos princípios da doutrina espírita. E, em contraponto a isso, nós escutamos com muita frequência, por precipitação, eu não diria má índole, mas preguiça, arrogância, excesso de confiança, alguém dizer isto não é espiritismo.
Eu gostaria de voltar à Gênese pelo seguinte: o que diz Kardec na introdução? Quando uma pessoa emite uma opinião numa tribuna e diz isso não é espiritismo, ele colide com um princípio básico estabelecido por Allan Kardec tão claramente, que é a universalidade. Kardec diz assim, ó, na introdução da obra A Gênese: apesar da parte que cabe à atividade humana na elaboração desta doutrina, a sua iniciativa pertence aos espíritos, mas não é constituída pela opinião pessoal de cada um deles. Ela não é, nem pode ser, senão o resultado do seu ensinamento coletivo e concorde, quer dizer, aquele que está em consenso. Somente por essa condição ela pode dizer-se a doutrina dos espíritos, senão seria apenas a doutrina de um espírito e não teria mais valor que a de uma opinião pessoal. Então, quando certas pessoas sobem numa tribuna e dizem isto não é espiritismo, eles deveriam dizer isto é uma opinião pessoal, que não constitui ou não engloba o corpo da doutrina. Mas, dada a capacidade de influência e importância que o movimento espírita passou a dar a certos médios, que têm seu valor, incontestavelmente, mas eles atrasam o desenvolvimento da doutrina. Então, eu gostaria de falar um pouco, já que nós temos aqui o blog do Espiritismo, sobre como eu, Paulo, interpreto a doutrina dos Espíritos, porque eu me vejo muitas vezes completamente distanciado daquilo que eu vejo. A prática tradicional nas casas espíritas, a abordagem, em seminários, blogs, congressos, etc. Então. Diz assim Allan Kardec, no item 13 do capítulo 1. Enfim, a doutrina não foi ditada completa, nem imposta à fé, à crença cega. Numa palavra, o que caracteriza a revelação espírita é que a sua origem é divina, que a iniciativa pertence aos espíritos e que a sua elaboração é o resultado do trabalho do homem. E aí ele diz assim, no item 14, no final do parágrafo: é rigorosamente exato, portanto, dizer que o espiritismo é uma ciência de observação e não produto da imaginação. O que é observação? É pegar uma determinada situação, que pode surgir a qualquer momento, e observá-la. Observá-la uma vez, duas vezes. O que Kardec fazia com relação à observação? Quando vinha alguma coisa para ele formulava uma pergunta e mandava aquilo para uma infinidade de centros diferentes pelo mundo. E pedia que cada local, que cada médium avaliasse, observasse aquela possibilidade, aquele fenômeno, e de acordo com as respostas, então ele incorporava ou não ao corpo da doutrina. Aí vem um indivíduo qualquer, numa situação precipitada, e diz: isso não é espiritismo. Se nós formos seguindo a Gênese, no item 40, ele fala sobre o perispírito e diz que não conhece profundamente ainda, não teve a oportunidade de conhecer o perispírito. Quando ele chega no item 50, ele diz assim: os espíritos não ensinam senão apenas o que é necessário para guiar no caminho da verdade, mas eles se abstêm de revelar o que o homem pode descobrir por si mesmo, deixando-lhe o cuidado de discutir, verificar e submeter tudo à razão. Então, se os espíritos não dizem tudo e depende de esforço, o esforço não foi interrompido, ou não deveria ter sido interrompido, com o desencarne de Allan Kardec. Leon Denis, por mais que 50 anos, deu continuidade. E de lá para cá, quando aparece alguma coisa
sempre tem um indivíduo para chegar lá e dizer: isso não é espiritismo. Muito bem. Diz ele no item 52. Convém notar, além disso, que em nenhuma parte o ensino espírita foi ministrado de maneira completa. A revelação foi assim feita parcialmente em diversos lugares e por uma multidão de intermediários. É por essa maneira que ainda prossegue, pois nem tudo foi revelado. Diz depois. Não há, no item 54, reforça, não há nenhuma ciência que tenha surgido completa, e aí ele vai desenvolver o tema. No item 55, diz Allan Kardec, as descobertas da ciência glorificam Deus, em lugar de o rebaixar. Elas não destroem senão o que os homens edificaram sobre ideias falsas que eles fizeram de Deus. O Espiritismo não estabelece, portanto, como princípio absoluto, senão aquilo que está demonstrado com evidência ou que ressalta logicamente da observação. Muito bem, olha só agora o que Allan Kardec diz. Ligado o Espiritismo a todos os ramos da economia social, aos quais empresta apoio de suas próprias descobertas, assimilará sempre todas as doutrinas progressivas, de qualquer ordem que elas sejam, elevadas ao estado de verdades práticas e saídas do domínio da utopia, sem o que o Espiritismo se suicidaria. Deixando de ser o que é, desmentiria sua origem e sua finalidade providencial. E aí, em negrito, Allan Kardec escreveu: o Espiritismo, marchando com o progresso, jamais será ultrapassado, porque, se novas descobertas demonstrassem estar em erro sobre um certo ponto, ele se modificaria sobre esse ponto. Se uma nova verdade se revelar, ele a aceitará. É isso que tem sido feito no movimento espírita? A busca de novos conhecimentos, verdades? Ou simplesmente é muito fácil e preguiçoso dizer Kardec não falou isso? Aí a doutrina espírita tomou um caminho da religião. E aí Allan Kardec nos diz, nos capítulos seguintes, o seguinte: se a religião se recusar a caminhar com a ciência prosseguirá sozinha. Unicamente, item 17, unicamente hoje em dia, e apesar de que nem a ciência material, nem a ciência espiritual hajam proferido suas derradeiras palavras, o homem possui os dois elementos adequados a lançar luz sobre esse imenso problema. Então, ele está dizendo muitas vezes, né, que muito está reservado para o futuro. Esse é o grande drama, essa é a relação Kardec e eu. A doutrina dos espíritos e eu. O que eu leio através de Kardec é uma ciência rica, pujante, estimulante, que nos convoca à compreensão, ao aprendizado, à descoberta, à evolução. E, de outro lado, eu vejo o movimento espírita engessado, paralisado, baseado na opinião de A, de B, quando Kardec disse que a doutrina se fazia de consenso, de pesquisa, observação. As pessoas falem, isso não é, aí pronto, vira uma verdade. Mas não foi essa a proposta de Allan Kardec. Quem o faz deveria ter. O Chico sempre dizia assim, em minha opinião, em minha humilde opinião, eu penso dessa forma. Ele era muito cauteloso ao colocar a sua opinião.
muito diferente de uma série de pessoas que hoje inundam as tribunas e falam como se Kardec ou os espíritos houvessem deixado para eles uma procuração para falar em nome deles. Isto não é verdade. Por mais bem intencionados que eles sejam, eles estão equivocados e prestando um desserviço à continuidade e evolução da doutrina espírita. Por isso, a doutrina espírita hoje, as casas espíritas, estão repletas de pessoas idosas de cabelos brancos e grisalhos e uma completa ausência dos jovens, porque não há renovação, não há estudo, não há ciência. Virou praticamente um hábito religioso, quando a proposta de Allan Kardec era trabalhar a filosofia e a ciência, obviamente, sob a ética moral cristã. Muitas vezes eu penso em mudar o nome do blog, mas eu sinto que eu nunca deixei de ser espírita, eu me sinto espírita, mas daquele espiritismo que eu identifico em Allan Kardec. Mas eu não me sinto espírita dentro do que eu vejo hoje, em grande parte praticado no Brasil. Vamos pensar a respeito e, eventualmente, até vamos mudar o nome do nosso blog para um outro nome mais compatível, para não afrontarmos irmãos e companheiros, amigos, fraternos, mas às vezes a gente acha que precisa talvez caminhar numa outra direção. Muita paz para vocês. Mandem seus comentários se concordam ou discordam.